presente estava embrulhado com tanto carinho. Papel cor-de-rosa, laço branco, um cartão escrito à mão. Dentro, uma manta que eu mesma tinha feito. Crochê delicado nas cores favoritas dela. Levei 3 meses fazendo. Cada ponto era pensado. Cada fileira feita com amor. Entreguei o presente para minha nora no aniversário dela. Ela abriu na frente de toda a família e riu da minha cara. O que fiz depois disso, ninguém esqueceu. Era uma festa simples, na minha própria casa. Família reunida, bolo na mesa, decoração que eu mesma preparei. Camila, minha nora, estava radiante com os presentes caros que recebia. Perfumes importados da cunhada, bolsa de marca da mãe dela, joia do marido. E então chegou minha vez. Entreguei meu pacote. Ela abriu sorrindo, tirou a manta, olhou e então veio uma risada, curta, mas clara. Ah, sogra, você não deveria ter se incomodado. O tom era de desdém, puro desdém. E então, a frase que mudaria tudo. É só isso? Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não de tristeza, de clareza. Meu nome é Helena Bittencourt. Tenho 68 anos. Sou viúva há 10 anos e dediquei minha vida à minha família. Quando meu marido Maurício faleceu, deixou uma herança boa. Nada extraordinário, mas o suficiente para viver confortavelmente. E desde então, tenho usado esse dinheiro para ajudar. Principalmente meu filho Rodrigo e sua família. Rodrigo se casou com Camila há 8 anos. Ela é bonita, educada na superfície, mas sempre tive a sensação de que havia algo de superficial nela. Algo que valorizava demais aparências. Mas era a escolha do meu filho, e eu respeitava. Tentava respeitar. Quando Pedro, meu neto, nasceu, me apaixonei. Aquele menino se tornou a luz da minha vida. E por ele, por Rodrigo, fazia qualquer coisa, qualquer sacrifício. Camila sabia disso. E ao longo dos anos percebi que ela usava isso. Pequenas coisas no começo. Sogra, você pode ficar com o Pedro hoje? Preciso ir ao salão. Sogra, pode emprestar seu carro? O nosso está na revisão. Sogra, pode ajudar com a mensalidade da escola esse mês? Está apertado. Eu sempre dizia sim. Sempre. Porque achava que estava ajudando. Que estava sendo uma boa mãe. Uma boa avó. Mas agora, olhando para trás, vejo. Não estava ajudando. Estava sendo usada. Você já fez tanto por alguém que esqueceu de se perguntar se era valorizado? A festa de aniversário de Camila foi no sábado. Eu tinha passado a semana inteira preparando tudo. Limpei a casa de cima a baixo. Decorei com flores naturais do meu jardim. Fiz 3 tipos de salgado. Fiz o bolo, tudo do zero, porque ela tinha pedido para fazer a festa na minha casa. Sua casa é tão grande, sogra, e você faz tudo tão bem. Na época, achei que era elogio. Hoje vejo que era conveniência. A festa começou às 4 da tarde. A família foi chegando. Minha irmã Carmen com o marido, meu primo Alberto, a mãe de Camila, Dona Júlia, com a irmã dela, Patrícia. Todos trazendo presentes embrulhados em papéis brilhantes, sacolas de lojas caras. Camila abria cada presente com entusiasmo. Ah, que lindo! Exatamente o que eu queria. Vocês me conhecem tão bem. Sorrisos, abraços, fotos para postar nas redes sociais. Pedro estava ao meu lado. Vovó, quando você vai dar seu presente? Daqui a pouco, meu amor. Eu esperava o momento certo. Queria dar quando a euforia baixasse um pouco, quando ela pudesse realmente apreciar. Mas Rodrigo me chamou. Mãe, dá logo. A Camila está ansiosa para ver. Peguei o pacote. Caminhei até ela. Todos olhavam. Entreguei. Feliz aniversário, Camila. Fiz com muito carinho. Ela pegou o pacote. Notei que era menor que os outros. Mais leve, mais simples. Mas o conteúdo tinha valor. Valor de tempo. De dedicação, de amor. Camila abriu. Tirou a manta. Segurou no ar. E então aconteceu. A risada. Ah, sogra, você não deveria ter se incomodado. A
frase saiu com aquele tom que todos reconhecem, condescendência disfarçada de gentileza. É só isso? Ela colocou a manta de lado, nem olhou direito, nem viu os detalhes, os pontos, o trabalho. Obrigada, viu? É fofo. Fofo? Como se fosse um presente de criança para a professora. O silêncio na sala foi constrangedor. Minha irmã Carmen me olhou com pena. Dona Júlia, a mãe de Camila, tinha um sorriso de canto de boca, como se estivesse satisfeita. Rodrigo estava de costas, nem viu. Você já se sentiu pequeno na frente de todos? Segurei as lágrimas. Sorri. Que bom que gostou. Minha voz saiu firme, mais firme do que esperava. Voltei para meu lugar. Pedro pegou minha mão. Vovó, eu achei lindo, você sempre faz coisas lindas. Obrigada, meu amor. Apertei a mãozinha dele. Aquele menino puro. Aquele menino que via valor, onde a mãe via lixo. A festa continuou. Mas eu não estava mais lá. Mentalmente já tinha saído. Servi o bolo. Tirei fotos. Conversei. Mas estava no automático. Por dentro, algo estava acontecendo. Algo estava mudando. Quando todos foram embora, fiquei limpando. Sozinha. Camila e Rodrigo levaram Pedro para casa. Nem ofereceram ajuda. Obrigada pela festa, sogra. Ficou tudo lindo. Camila gritou da porta e saiu. Fiquei ali no meio da sala, cercada de pratos sujos, copos vazios, guardanapos amassados, e chorei. Chorei de raiva, de humilhação, de cansaço, mas principalmente de clareza, porque naquele momento entendi, irmão, todos aqueles anos ajudando, todos aqueles sacrifícios, todos aqueles sim. E para quê? Para ser tratada como se minha contribuição não valesse nada. Como se meu esforço fosse menos, porque não vinha embrulhado em papel de loja cara. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco e comecei a fazer contas. Quanto tinha ajudado nos últimos anos? Quanto tinha dado? Quanto tinha emprestado sem nunca receber de volta? Os números me chocaram. Nos últimos 5 anos, tinha ajudado com mais de R$120 mil. Mensalidades escolares, reformas na casa deles, viagens, roupas, restaurantes, empréstimos que nunca foram pagos. Presentes caros para Camila, que Rodrigo não podia comprar sozinho, mas ela merecia. R$120 mil. E meu presente de 3 meses de trabalho era só isso. Você já fez as contas do quanto deu para pessoas que não valorizaram? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando, repassando cada momento. Cada vez que disse sim, quando deveria ter dito não. Cada vez que me calei quando deveria ter falado. E tomei uma decisão. Não ia mais. Não ia mais ser conveniente. Não ia mais ser a sogra que resolvia tudo. Não ia mais ser usada. Mas também não ia fazer escândalo. Não ia brigar. Não ia acusar. Ia simplesmente parar. Parar de oferecer. Parar de disponibilizar. Parar de ser a solução fácil. No domingo de manhã, Camila me ligou. Bom dia, sogra. Esqueci minha manta aí ontem. Pode guardar para mim? Respirei fundo. Claro, está aqui. Ah, e outra coisa. Você pode ficar com o Pedro na quarta? Marquei depilação e não tenho com quem deixar. Normalmente eu diria sim na hora, mas algo em mim tinha mudado. Na quarta não posso, Camila. Tenho compromisso. Compromisso? Que compromisso? Pessoal? Silêncio do outro lado. Ah, tá. Então vou ter que remarcar. O tom estava diferente, ligeiramente irritado. Desculpa não poder ajudar dessa vez? Desliguei. Olhei para o celular. Minhas mãos tremiam um pouco. Não de medo, de libertação. Tinha dito não. Pela primeira vez em anos tinha dito não. E sabe o que senti? Alívio, puro alívio. Nas semanas seguintes, observei. Observei como Camila agia, como me tratava, como falava comigo. E percebi coisas que sempre estiveram lá, mas eu escolhia não ver.
Ela só me procurava quando precisava de algo. Nunca ligava para perguntar como eu estava. Nunca me convidava para coisas que não envolvessem ela precisar de mim. Nunca demonstrava interesse genuíno. Era tudo transacional. Eu dava, ela recebia. E quando eu dava algo que não tinha valor monetário óbvio, era descartado. Como a manta. A manta que, aliás, descobri depois que ela tinha dado para a empregada dela. Ah, ela gostou muito. Disse que ia usar. Camila comentou casualmente 2 semanas depois. Como se fosse normal dar à empregada um presente que a sogra fez. Você já foi tratado como descartável por alguém da sua própria família? Comecei a fazer mudanças. Pequenas, mas significativas. Quando Rodrigo me ligava pedindo para emprestar dinheiro para algo que Camila queria, eu dizia: filho, está apertado esse mês, não vai dar. Mas mãe, é só R$1.000. Para a Camila fazer as unhas e o cabelo. R$1.000 não é só, Rodrigo. E ela tem mãos e cabelo. Não é emergência. Ele ficava surpreso. Eu nunca tinha falado assim. Tá tudo bem, mãe? Você está estranha. Estou ótima. Só estando mais cuidadosa com minhas finanças. A verdade é que minhas finanças estavam bem. Mas não era sobre dinheiro. Era sobre respeito, sobre valor, sobre não ser tratada como caixa eletrônico. Camila percebeu também. Sogra, você pode pagar a mensalidade do inglês do Pedro esse mês? O Rodrigo está sem receber ainda. Camila, já paguei 3 meses seguidos. Dessa vez não vai dar. Mas é para seu neto, para a educação dele. Sei disso. E vocês, como pais, precisam assumir a responsabilidade. Ela não gostou. Desligou sem se despedir. Meia hora depois, Rodrigo ligou. Mãe, a Camila está chateada. Disse que você não quer ajudar mais com o Pedro. Não é isso, filho. Eu ajudo. Mas não posso ser a única a arcar com tudo. Vocês têm responsabilidades também. Mas você sempre ajudou. E vou continuar ajudando, quando realmente for necessário. Mas unhas, cabelo, inglês extra, isso é com vocês. Rodrigo ficou em silêncio. Depois disse: Você mudou, mãe. Não mudei, filho. Só voltei a me valorizar. E era verdade. Não tinha mudado. Tinha apenas parado de me anular. Os dias foram passando e percebi algo interessante. Quanto menos disponível eu estava, menos eles me procuravam. Não para conversar, não para estar junto. Apenas paravam de pedir. Era como se meu valor para eles fosse apenas utilitário. E quando a utilidade acabava, eu acabava também. Isso doía. Doía profundamente. Mas também clareava. Clareava minha visão sobre o que aquela relação realmente era. Você já percebeu que só te procuram quando precisam de você? 1 mês após o aniversário humilhante, Camila me ligou. Sogra, preciso conversar com você, pessoalmente. Pode ser amanhã? Pode, vem aqui em casa. Que horas? Umas 3? Está bem. Desliguei curiosa. O que seria? Dinheiro, favor? Ou finalmente, ela ia reconhecer que tinha me desrespeitado. Arrumei a casa. Fiz café. Coloquei biscoitos na mesa. Quando ela chegou, estava séria, sem o sorriso usual. Sentou no sofá, recusou o café. Sogra, preciso falar uma coisa. Estou ouvindo. Você está diferente, está distante, está negando ajuda. Está, sei lá, estranha. Estranha como? Como se não gostasse mais da gente. Como se não quisesse mais fazer parte da família. Respirei fundo. Camila, eu amo minha família, amo meu filho, amo meu neto, mas percebi que estava me doando demais e não estava sendo valorizada. Valorizada? Claro que você é valorizada. Sou. Quando foi a última vez que você me agradeceu genuinamente? Que reconheceu o que faço? Que demonstrou que meu esforço importa? Ela ficou em silêncio. Eu agradeço. Agradecer não é só falar obrigada, é demonstrar, é respeitar,
É não rir de um presente que levou 3 meses para ser feito. Ela empalideceu. Foi por causa da manta? Sério? Não foi só por causa da manta. Foi por causa de tudo que a manta representou. Anos de desrespeito disfarçado de familiaridade. Eu não desrespeito você. Camila, você riu do meu presente na frente de todos. Chamou de só isso. Deu para sua empregada. Como você acha que isso me fez sentir? Ela baixou a cabeça. Mas não pediu desculpas. Apenas disse: eu não quis ofender, foi só... Não é bem meu estilo, sabe? Entendo. Não é seu estilo. Mas foi feito com amor e mereceria pelo menos respeito, nem que fosse só por educação. Silêncio pesado. Então é isso? Você não vai mais ajudar a gente? A pergunta revelava tudo. Não era sobre nossa relação. Era sobre a ajuda. Sempre sobre a ajuda. Vou ajudar quando for realmente necessário. Emergências, coisas importantes. Mas não vou mais bancar estilo de vida. Não vou mais ser ATM. ATM? Caixa eletrônico. Ela se levantou. Entendi. Vou avisar o Rodrigo. E saiu. Sem abraço. Sem despedida. Apenas saiu. Fiquei ali, sentada no sofá, com o café esfriando e os biscoitos intocados. E percebi. Não tinha perdido nada. Porque o que eu pensava que tinha nunca existiu de verdade. O que fiz a seguir iria mostrar para todos exatamente o quanto eu valia e o quanto eles tinham perdido ao me desvalorizar. Depois que Camila saiu da minha casa naquela tarde, fiquei pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos anos. E decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Decidi fazer uma lista completa, uma lista real de tudo que tinha dado, pago, emprestado, bancado. Peguei meu notebook, abri uma planilha e comecei a preencher, linha por linha, mês por mês, ano por ano, cada transferência bancária, cada pagamento, cada empréstimo que virou doação. Levei 3 dias para terminar. 3 dias revisando extratos bancários, recibos, anotações. E quando terminei, olhei para o total. R$ 187.340. Não eram os 120 mil que tinha calculado mentalmente. Eram quase 200 mil reais. Em 5 anos, isso dava uma média de 3 mil reais por mês. Todo mês. Durante 5 anos, senti meu estômago revirar. Como tinha deixado isso acontecer? Como não tinha percebido? 3 mil reais por mês. Era mais do que muitas famílias ganhavam. E eu estava dando para sustentar um estilo de vida que meu filho não podia pagar sozinho. Porque era isso. Rodrigo ganhava bem. Era engenheiro. Tinha um bom salário. Mas Camila gastava como se ele ganhasse o triplo. Roupas de marca. Salão toda semana. Restaurantes caros. Viagens. E quando o dinheiro acabava, ela recorria a mim. Você já sustentou o estilo de vida de alguém sem perceber? Imprimi a planilha. Guardei numa pasta. E decidi que ia mostrar para Rodrigo. Não para brigar. Não para acusar. Mas para que ele visse. Visse com números. Visse com fatos. O quanto eu tinha ajudado. E o quanto eles tinham se acostumado com isso. Liguei para ele. Filho, preciso conversar com você. Sozinho. Sem a Camila. É importante. Mãe, que mistério é esse? Aconteceu algo? Não aconteceu nada de mal. Só preciso conversar. Pode vir amanhã no almoço? Posso. A Camila vai querer vir também. Rodrigo, preciso que seja só eu e você. Por favor. Ele hesitou. Está bem. Vou inventar algo e venho sozinho. No dia seguinte, preparei o almoço. A comida favorita dele. Lasanha, salada, suco natural. Quando ele chegou, estava curioso. Mãe, o que é tão secreto assim? Senta, vamos almoçar primeiro. Depois conversamos. Almoçamos falando de coisas triviais. Pedro, trabalho, planos para o fim de semana. Mas eu via que ele estava ansioso, querendo saber o que era. Depois do almoço, tirei a pasta. Coloquei na mesa entre nós. Filho, fiz uma lista.
de tudo que ajudei vocês financeiramente nos últimos 5 anos. Abri a pasta. Mostrei a planilha. Quero que você veja. Rodrigo pegou a folha. Começou a ler. Seus olhos foram descendo, linha por linha, valor por valor. Vi seu rosto mudar. Surpresa. Depois constrangimento. Depois algo que parecia vergonha. Mãe, eu não sabia que era tudo isso. Eu sei, porque você nunca parou para somar. Assim como eu não tinha parado, mas agora parei. E vi. 187 mil reais. Ele repetiu o número em voz baixa, como se não acreditasse. Em 5 anos. Sim. Ele ficou em silêncio, olhando para a planilha. Mãe, eu vou te pagar. De volta. Tudo. Rodrigo, não é sobre pagar de volta. É sobre você entender. Entender que isso não era sustentável. E que não era justo. Eu sei, você tem razão. Nós nos acostumamos. Com você sempre estar lá, sempre resolver, sempre ajudar. E quando não estou mais disponível para sempre ajudar, Camila reclama. Como se fosse minha obrigação. Rodrigo suspirou. Ela está chateada mesmo, desde aquele dia que você conversou com ela. Diz que você mudou, que ficou dura. Dura? Ou com limites? Com limites, ele admitiu. Você já percebeu que ter limites é visto como ser difícil? Filho, eu amo você, amo o Pedro e gosto de ajudar. Mas percebi que estava sendo usada. Não por você necessariamente, mas pela situação. Virei a solução fácil para tudo. Você não é usada, mãe. Rodrigo, quando foi a última vez que me ligaram só para conversar? Sem pedir nada? Sem precisar de nada? Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu te ligo. Sim, você liga. Mas Camila? Quando ela liga, é sempre para pedir algo. Sempre. Nunca é oi, sogra, como você está? Como foi seu dia? É sempre, sogra, pode? Sogra, você tem? Sogra, dá para? Ele não conseguiu argumentar, porque era verdade. E ele sabia. Vou conversar com ela. Não precisa, já conversei. E ela deixou claro que o problema é eu não estar mais disponível para bancar tudo. Ela não disse isso. Não com essas palavras, mas foi o que quis dizer. A pergunta dela foi: então você não vai mais ajudar a gente? Não foi entendo que te magoei ou desculpa pelo que fiz. Foi só preocupação com a ajuda acabar. Rodrigo passou a mão no rosto. Ele parecia cansado. Parecia alguém que acabou de entender algo que estava na cara, mas ele escolhia não ver. Mãe, o que você quer que eu faça? Quero que você assuma. Assuma as responsabilidades da sua família, do seu filho, da sua vida. Eu ajudo quando for real emergência. Mas não vou mais bancar estilo de vida. Não vou mais ser a rede de segurança que permite vocês viverem acima do que podem. E se a gente precisar? De verdade? Se for de verdade, estarei aqui. Sempre. Mas precisar de verdade não é unha, cabelo, roupa de marca ou viagem. É emergência médica. É conserto urgente na casa. É algo que realmente não pode esperar. Ele concordou. Você está certa. E eu sinto muito por não ter percebido antes, por ter deixado isso virar normal. Não precisa pedir desculpas, precisa agir diferente, a partir de agora. Rodrigo foi embora mais tarde, levou uma cópia da planilha. Disse que ia mostrar para Camila, que ia ter uma conversa séria com ela. Eu duvidava que ela fosse gostar, mas não era mais meu problema, era deles. Nos dias seguintes, notei a diferença. Ninguém me ligou, ninguém me procurou. Era como se eu tivesse virado invisível, e isso confirmava tudo. Quando não era mais útil, não era mais necessária. Conversei com minha irmã Carmen sobre isso. Ela veio tomar café em casa numa tarde. Contei tudo. O presente, a humilhação, a conversa com Camila, a planilha que mostrei para Rodrigo. Helena, você fez a coisa certa. Carmen disse, pegando minha mão. Você estava sendo aproveitada e nem percebia.
Eu percebia, no fundo, mas escolhia ignorar. Porque é meu filho, meu neto. Mas você tem que se respeitar também. Não pode deixar ninguém te pisar, nem família. É o que estou aprendendo. Tomei um gole de café. Sabe o que é pior? Não sinto falta. Não sinto falta de estar sempre disponível, sempre resolvendo. Sinto alívio. Você já sentiu alívio por se afastar de quem amava? E o Pedro? Você está vendo ele? Carmen perguntou. Não, não desde o aniversário. Eles não trouxeram, não me chamaram. E eu não vou me convidar. Mas você tem direito de ver seu neto. Tenho. Mas não vou implorar. Se eles estão me afastando porque não sou mais conveniente, vou deixar. Vou esperar. E quando sentirem minha falta, aí veremos. Carmen balançou a cabeça. Você é mais forte do que pensa. Ou estou cansada demais para continuar lutando. 2 semanas após a conversa com Rodrigo, recebi uma mensagem de Camila. Não era no WhatsApp, era SMS. Como se ela não quisesse que ficasse registrado no aplicativo que nossos amigos em comum podiam ver. Sogra, o boleto da escola do Pedro venceu. Pode pagar? Depois a gente acerta. Olhei para a mensagem. Respirei fundo e respondi. Camila, como combinei com Rodrigo, não vou mais pagar despesas regulares. Escola é responsabilidade dos pais. A resposta veio em segundos. Mas está atrasado, vai gerar multa. Então paguem hoje, antes de gerar multa. Não temos o dinheiro agora. Então talvez precisem reavaliar o orçamento, ver onde estão gastando e priorizar. Ela não respondeu. Mas meia hora depois, Rodrigo ligou. Mãe, você não pagou a escola? Não, como avisei, não vou mais pagar despesas regulares. Mas vai atrasar? Rodrigo, você tem salário, tem condições. Pague! Está apertado esse mês. Apertado por quê? Porque gastaram com outras coisas que não eram prioridade? Silêncio. Filho, vocês ganham bem. O problema não é falta de dinheiro, é administração, é escolha. E enquanto eu estava bancando, vocês não precisavam escolher. Agora precisam. Mãe, você está sendo muito dura. Não estou sendo dura, estou sendo realista. E estou me respeitando. Você acha que é fácil para mim? Acha que não quero ajudar meu neto? Mas preciso ensinar responsabilidade para você e para Camila. Ele desligou chateado. Eu fiquei chateada também, mas firme. Porque ceder agora seria voltar ao início. Seria mostrar que bastava pressionar um pouco que eu voltaria ao velho padrão. Você já teve que ser firme exatamente quando queriam que você cedesse? 1 semana depois, encontrei Dona Júlia, mãe de Camila, no supermercado. Ela me viu e veio direto na minha direção. Helena, que coincidência! Não era coincidência. Percebi pelo jeito dela. Tinha vindo falar comigo propositalmente. Olá, Júlia. Como vai? Bem, bem. Mas estou preocupada. Preocupada com o quê? Com você e a Camila. Ela disse que vocês brigaram. Não brigamos. Apenas estabeleci limites. Limites? Mas Helena, ela é sua nora. É família. Exatamente. Por ser família, deveria me respeitar. Mas não aconteceu. Dona Júlia mudou o tom. Ficou mais séria. Camila me contou sobre a manta. Disse que você ficou ofendida porque ela não gostou. Não fiquei ofendida porque ela não gostou. Fiquei ofendida porque ela me humilhou na frente de todos. Há diferença. Ah, Helena, você está exagerando. A Camila não quis humilhar ninguém. Ela só não é fã de artesanato. Nada pessoal. Júlia, quando você dá um presente, qualquer presente você espera no mínimo educação, respeito. Mesmo que não seja seu estilo, você agradece com sinceridade. Não ri. Ela não riu. Riu sim, eu estava lá. Todos estavam. E perguntou, é só isso? Como se o que eu dei não tivesse valor. Dona Júlia cruzou os braços. Talvez você tenha interpretado errado. Não interpretei errado. E não vou ficar discutindo isso. Se Camila quer conversar comigo, sabe onde moro. Mas se for para pedir dinheiro, pode nem ligar.
Então é sobre dinheiro. Dona Júlia pareceu satisfeita por ter descoberto o real motivo. Não, é sobre respeito. O dinheiro é consequência. Não vou mais financiar quem me desrespeita. E me afastei. Deixei Dona Júlia parada no corredor do supermercado, provavelmente já pegando o celular para ligar para Camila e contar tudo. Quando cheguei em casa, me senti estranhamente leve. Cada confronto, cada limite estabelecido era libertador. Era como se anos de peso estivessem sendo tirados dos meus ombros. Sentei na varanda, olhei para o jardim, as flores que eu mesma plantava, a grama que eu cuidava, a casa que eu mantinha, tudo feito com minhas próprias mãos. Meu espaço, meu refúgio, e percebi. Não precisava de validação de ninguém, não precisava ser aceita por quem não me valorizava. Bastava eu e as pessoas que realmente importavam. As que ficavam não por conveniência, mas por amor genuíno. E se Camila, Rodrigo e até Pedro se afastassem? Ia doer, muito. Mas pelo menos teria minha dignidade, meu respeito próprio. E no final, isso valia mais do que qualquer relacionamento baseado em utilidade. Você já escolheu sua paz em vez de agradar? 3 semanas após estabelecer meus limites, as coisas começaram a mudar de forma que eu não esperava. Recebi uma ligação de Rodrigo. Mas não era para pedir dinheiro. Era diferente. Mãe, pode vir jantar aqui em casa sábado? Em casa de vocês? É, quero que venha, por favor. Por quê? Porque sinto sua falta. Porque o Pedro está perguntando por você. E porque preciso que você veja algo. Fiquei desconfiada, mas também curiosa. Está bem, que horas? 7. E mãe, obrigado. No sábado me arrumei. Levei um bolo que fiz pela manhã. Não porque eles mereciam, mas porque é minha natureza. Levar algo, contribuir, mas não da forma que costumava. Não com dinheiro, com presença. Quando cheguei, Pedro abriu a porta. Vovó! Ele me abraçou forte, muito forte. Senti sua falta, meu amor. Também senti a sua. Por que você não vem mais aqui? Como explicar para uma criança de 10 anos os conflitos de adultos? Estava ocupada, querido, mas estou aqui agora. Que bom! Entramos. Camila estava na sala. Me cumprimentou, mas não olhou nos meus olhos. Oi, sogra. Oi, Camila. Rodrigo apareceu da cozinha. Mãe, que bom que veio. Senta, vou servir o jantar. O jantar foi estranho, educado, mas tenso. Ninguém falava sobre o elefante na sala, sobre os últimos meses, sobre o distanciamento. Apenas conversas superficiais, sobre tempo, sobre trabalho, sobre a escola do Pedro. Depois do jantar, Pedro foi para o quarto jogar videogame. Camila começou a recolher os pratos e Rodrigo me chamou para conversar na varanda. Mãe, quero te mostrar algo. Ele tirou um papel do bolso. Era uma planilha, parecida com a minha. Fiz um controle de gastos. Dos últimos 3 meses, desde que você parou de ajudar. Olhei. Estava tudo ali. Despesas, receitas, saldo. E tinha anotações dele. Gastamos demais com supérfluo. Precisamos cortar. E cortaram? Estamos tentando. Camila está resistindo, mas estamos tentando. Ele olhou para mim. Você tinha razão, mãe. Sobre tudo. Estávamos vivendo acima do que podemos e você estava sustentando isso. E agora, como estão? Está difícil, não vou mentir. Está apertado, mas estamos aprendendo. Aprendendo a priorizar. A dizer não para coisas que não são essenciais. Era o que eu queria ouvir, não porque queria vê-los sofrer, mas porque queria que crescessem, que assumissem, que fossem adultos responsáveis. Estou orgulhosa de você, filho. Não sei se deveria estar. Demorei muito para acordar. Mas acordou. É o que importa. E naquele momento, senti. Senti que talvez, apenas talvez, algo bom pudesse sair de tudo isso. Não um retorno ao que era,
mas algo novo, algo mais saudável. Algo baseado em respeito mútuo, não em conveniência. Mas ainda faltava Camila. E o que ela faria eu ainda não sabia. 2 meses se passaram desde aquele jantar na casa de Rodrigo. Nesse tempo, mantive minha posição. Firme, sem ceder, sem voltar atrás. E percebi algo interessante. Quanto mais eu me afastava da dinâmica antiga, mais eu me reencontrava. Comecei a fazer coisas que tinha abandonado. Voltei para o grupo de artesanato da igreja. Aceitei o convite da Carmen para viajarmos juntas para a praia. Reformei meu jardim. Li livros que estavam parados na estante há anos. Vivi. Simplesmente vivi. Sem estar constantemente disponível para resolver problemas dos outros. E sabe o que descobri? Eu não precisava deles tanto quanto achava que precisava. Claro, sentia falta do Pedro. Falta do meu neto. Mas o resto era hábito, era rotina. Era eu achando que ser necessária significava ser amada. Uma tarde de quinta-feira, estava regando as plantas quando o portão se abriu. Era Camila, sozinha, sem avisar, sem ligar antes, apenas apareceu. Oi, sogra, posso entrar? Pode. Fechei a torneira. Sequei as mãos no avental. Aconteceu algo? Não, só vim conversar. Ela entrou. Olhou ao redor, como se estivesse vendo a casa pela primeira vez, ou talvez percebendo coisas que nunca tinha notado antes. Sua casa está linda, você mexeu no jardim? Mexi, plantei novas flores. Reformei o canteiro. Ficou bonito. Ela se sentou sem ser convidada. Sogra, precisamos conversar. Sentei também. Não ofereci café, não ofereci nada. Apenas esperei. Ela quem tinha vindo? Ela quem falaria? Você já esperou alguém falar sabendo que seria difícil? Sei que as coisas estão tensas entre a gente, Camila começou. E entendo que eu contribuí para isso. Contribuiu. Não causou. Interessante a escolha de palavras. Entende como? Perguntei. A história da manta. Sei que te magoei. Não era minha intenção, mas entendo o que aconteceu. Camila, não foi só a manta. Foi tudo. Foi anos de me tratar como conveniente. Como alguém que está ali para facilitar sua vida. Não como família, como recurso. Ela baixou a cabeça. Mas quando levantou, vi algo nos olhos dela. Não era remorso, era cálculo. Sogra, eu sei que exagerei, que pedi demais, mas estava acostumada. Você sempre oferecia, sempre ajudava. Achei que estava tudo bem. Estava tudo bem porque eu não reclamava. Porque eu engolia. Porque eu colocava a paz da família acima do meu próprio respeito. Respirei fundo. Mas não está mais bem, não para mim. E o que você quer? Para voltar a ser como antes? A pergunta era direta, crua. Não quero voltar a ser como antes. Quero algo novo. Algo baseado em respeito, em reciprocidade, em consideração genuína. Eu te respeito. Não, Camila, você não me respeita. Você me tolera. Você me usa. Mas respeitar é diferente. Respeitar é valorizar. É considerar os sentimentos. É não rir de um presente feito com amor. Silêncio. Ela olhou para as mãos. O Rodrigo está me pressionando. Disse que precisamos mudar. Que precisamos administrar melhor o dinheiro. Que não podemos mais contar com você para tudo. E está difícil. Pela primeira vez, sua voz saiu genuína, sem máscara. Está muito difícil. Eu não sabia que era tão caro viver. Quando você bancava metade, parecia fácil. Agora sabe como é a realidade de vocês, sem subsídios. É assustador, ela admitiu. As contas chegam e não fecha, sempre falta. E eu não sei onde cortar, não sei como. A voz dela falhou. E pela primeira vez, vi Camila realmente vulnerável. Parte de mim quis ceder. Quis dizer, está bem, vou ajudar. Mas a outra parte, a parte que tinha aprendido a se valorizar, segurou firme.
Camila, você sabe como corta. Você só não quer. Não quer abrir mão do salão toda semana, das roupas de marca, dos restaurantes caros, do estilo de vida que você criou, mas não pode sustentar. Mas eu gosto dessas coisas. Eu sei. Mas gostar não significa poder ter. Adultos fazem escolhas. Abrem mão de coisas, priorizam. É parte da vida. Ela ficou quieta por um longo momento. Depois disse: Você está certa. Eu sei que está. Mas é difícil aceitar. É difícil, mas necessário. Você já teve que aceitar uma realidade que não queria? Sogra, se eu mudar, se eu realmente mudar, se eu cortar gastos, se eu for mais responsável, você volta a me ajudar? E ali estava a verdadeira razão da visita. Não era sobre consertar relacionamento. Era sobre garantir que a fonte de dinheiro voltasse. Camila, eu vou sempre estar aqui para emergências reais, mas não volto a bancar estilo de vida nunca mais. Nem um pouquinho? Não. Vi a decepção no rosto dela, mas também vi algo mais. Resignação. Como se ela finalmente estivesse aceitando que as coisas tinham mudado de verdade. Entendi? Ela se levantou. Vou tentar. Tentar fazer funcionar sem você. Não é sem mim. É com responsabilidade própria. Há diferença. Ela assentiu. Foi em direção à porta. Parou. Virou. Sogra, sobre a manta. Eu não devia ter agido assim. Foi errado. E sinto muito. Obrigada por reconhecer. O Pedro está com saudade de você. Você pode vir jantar sábado, por favor? Era uma ponte. Uma pequena ponte, mas era algo. Posso. Que horas? 7. E sogra, obrigada por tudo que já fez. Eu sei que nunca agradeci direito, mas agradeço agora. Depois que ela saiu, fiquei pensando. Era genuíno ou era estratégia? Não sabia. Mas decidi dar uma chance. Não de voltar ao velho padrão, mas de construir algo novo, se ela realmente mudasse. As semanas seguintes foram interessantes. Rodrigo me ligava mais. Não para pedir, para conversar, para contar sobre o dia, para perguntar do meu dia. Era estranho, mas bom. Estranho porque era novo. Bom porque era real. Pedro voltou a vir passar tardes comigo, aos sábados. Fazíamos biscoitos juntos. Jogávamos no quintal. Conversávamos. E ele nunca perguntava por que eu tinha ficado afastada. Como se soubesse, no seu jeito de criança, que às vezes adultos precisam de tempo. Camila estava diferente também. Mais contida. Menos exigente. Quando me via, era educada. Respeitosa. Mas havia uma distância. Uma distância que antes não existia. Ou talvez sempre existiu, mas eu estava perto demais para perceber. Um dia, Carmen veio tomar café. Helena está orgulhosa de você. Por quê? Por ter se mantido firme, por não ter voltado atrás. Muitas mães voltariam com pena, com medo de perder o filho, mas você não. Quase voltei, várias vezes, especialmente quando via o Pedro. Mas não voltou, e isso diz muito sobre você. Carmen pegou minha mão. Você ensinou uma lição importante, para eles e para você mesma. Ensinou que amor não é se anular. Tinha razão. Amor não era se anular. Era se respeitar e respeitar o outro. Era dar sem se perder. Era ajudar sem se tornar muleta. Era família sem ser conveniência. Você já aprendeu a amar sem se anular? 3 meses após estabelecer meus limites, recebi uma notícia inesperada. Camila tinha conseguido emprego. Meio período. Como assistente administrativa numa empresa pequena. Não ganhava muito, mas era dela. Era independência. Rodrigo me contou animado. Mãe, a Camila está trabalhando, começou semana passada. Que bom, como ela está? Cansada, mas eu acho que feliz também. Como se estivesse descobrindo algo. Está descobrindo que é capaz. É. E está descobrindo que dinheiro ganhado com esforço próprio tem mais valor. Era verdade.
Quando ganhamos algo fácil, não valorizamos. Mas quando lutamos por aquilo, cada centavo tem significado. Estou feliz por ela. E estava, genuinamente feliz. Ela está mudando, mãe, de verdade. Cortamos o salão para uma vez por mês. Cancelamos 2 streamings. Paramos de comer fora toda semana. Está apertado. Mas está funcionando. E como vocês estão, como casal? Rodrigo sorriu. Um sorriso cansado, mas sincero. Está melhor. Antes a gente brigava muito por dinheiro. Eu cobrava, ela gastava, eu cobrava mais, ela gastava escondido. Era um ciclo. Agora a gente conversa, planeja, decide junto. É mais saudável. Estou orgulhosa de vocês. Não seria possível sem você? Sem você ter colocado limite. Sem ter dito não. Foi difícil, mas necessário. Alguns dias depois, estava no supermercado quando vi Dona Júlia de novo. Dessa vez ela não veio até mim, apenas acenou de longe. Eu acenei de volta. E foi só. Não havia mais o que conversar. Não havia mais manipulação. Não havia mais jogo. Paguei minhas compras e estava indo para o carro quando ouvi. Dona Helena, virei. Era Camila, correndo pelo estacionamento, ofegante. Camila, está tudo bem? Está. Só queria te contar. Recebi meu primeiro salário. Hoje. Ela estava sorrindo. Um sorriso genuíno, não calculado. Que maravilha! E como se sente? Poderosa, ela riu. Sei que é pouco, é um salário pequeno, mas é meu. Eu que ganhei, eu que trabalhei. E é uma sensação incrível. É independência, é dignidade. É, e eu não sabia o quanto eu precisava disso. Ficamos ali, no estacionamento do supermercado, conversando. E pela primeira vez, senti que estava conversando com uma pessoa real. Não com uma máscara, não com alguém que queria algo de mim, mas com alguém que estava genuinamente compartilhando. Sogra, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você me perdoou pelo que fiz, pela manta, pela humilhação, por tudo? A pergunta me pegou de surpresa. Estou no processo de perdoar. Não é instantâneo, mas estou chegando lá. Entendo e agradeço por ter tido paciência comigo, por não ter desistido completamente. Não desisti porque você faz parte da minha família, mas precisava de espaço, de respeito, e você está me dando isso agora. Estou tentando todo dia, porque percebi que estava perdendo coisas importantes. Estava perdendo você. Estava perdendo o respeito do Rodrigo. Estava me perdendo. Você já se perdeu tentando ser quem os outros queriam? Conversamos mais um pouco. E quando nos despedimos, senti algo diferente. Não era a relação de antes. Nunca seria. Mas era algo novo. Algo mais honesto. Algo baseado em respeito mútuo, não em transação. Naquela noite sentei na varanda. Olhei para as estrelas. E pensei em tudo o que tinha acontecido. Desde aquele aniversário humilhante até agora. Meses de luta, de dor, de firmeza, mas também de crescimento, meu e deles. Pedro estava passando o fim de semana comigo. Estava dormindo no quarto de hóspedes. Rodrigo estava tentando reconstruir. Camila estava mudando. E eu estava em paz. Não era a paz de tudo estar perfeito. Era a paz de saber que tinha feito a coisa certa, que tinha me respeitado, que tinha ensinado uma lição valiosa, não só para eles, mas para mim mesma. Peguei o celular, abri a galeria de fotos. Tinha uma foto da manta. A manta que tinha causado tudo isso. Olhei para ela, para cada ponto, cada cor, cada detalhe, e sorri. Porque aquela manta que tinha sido rejeitada, humilhada, descartada, tinha se tornado símbolo da minha libertação. Tinha sido o estopim, o momento de chega, e por isso era preciosa. Salvei a foto com um título novo. O presente que me deu de volta minha dignidade. E era exatamente isso. Um presente. Não para Camila, para mim.
Você já recebeu um presente disfarçado de dor? No dia seguinte, acordei com Pedro pulando na minha cama. Vovó, vamos fazer biscoitos. Vamos sim, meu amor. Deixa eu tomar café primeiro. Enquanto preparávamos a massa, Pedro falou. Vovó, minha mãe está diferente. Diferente como? Mais feliz. Ela canta de manhã agora. Antes ela estava sempre estressada, sempre reclamando. Mas agora está melhor. Que bom, meu amor. E você? Como está? Estou bem. Gosto que você voltou a vir lá em casa. Gosto que a gente faz coisas juntos de novo. Senti sua falta. Também senti a sua. Abracei ele, cheio de farinha, cheio de amor. Mas agora estamos aqui, e é o que importa. Vovó, você é corajosa. A frase me pegou desprevenida. Corajosa? Por quê? Porque você disse não. Meu pai me contou. Disse que você ensinou ele a dizer não também. Que é importante ter... Como é mesmo? Limites? Isso, limites. Você tem limites. E é corajosa. Segurei o rosto dele com minhas mãos cheias de farinha. Obrigada, meu amor. Isso significa muito para mim. E significava. Porque vindo dele, de um menino de 10 anos, era puro. Era verdadeiro. Era reconhecimento sem filtro, sem segundas intenções. Os biscoitos ficaram prontos. Comemos juntos na varanda. E naquele momento, senti gratidão. Gratidão por ter tido coragem, por ter dito não, por ter me respeitado, porque sem isso não estaria aqui, neste lugar de paz, neste lugar de dignidade recuperada. A história ainda não tinha acabado. Ainda havia muito para construir. Ainda havia feridas para cicatrizar completamente, mas estava no caminho certo. Um caminho de respeito, de limites saudáveis, de amor que não anula. E era suficiente. Por enquanto era mais do que suficiente. 6 meses se passaram desde aquele aniversário que mudou tudo. Meio ano de transformação, não apenas na vida deles, mas principalmente na minha. Olhava para trás e mal reconhecia a mulher que eu era. Aquela que dizia sim para tudo, que se anulava, que confundia ser necessária com ser amada. Hoje era diferente. Tinha aprendido algo valioso. Tinha aprendido que estabelecer limites não era egoísmo, era autocuidado. Era ensinar as pessoas como me tratar. Era mostrar meu próprio valor. Pedro estava completando 11 anos. E dessa vez, a festa seria diferente. Rodrigo me ligou 3 semanas antes. Mãe, vamos fazer a festa do Pedro aqui em casa, pequena. Só família próxima e alguns amiguinhos dele. Você vem? Claro que vou, é meu neto. Mãe, posso te pedir um favor? Meu corpo inteiro se tensou. Um favor. Será que era sobre dinheiro? Será que estavam voltando ao velho padrão? Que favor? Tentei manter a voz neutra. Você pode fazer o bolo? Aquele de chocolate que o Pedro ama? A gente paga os ingredientes. Só queremos que seja feito por você. Com aquele toque especial que só você tem. Senti meus olhos encherem. Não era sobre dinheiro. Era sobre valor. Valor do que eu fazia, do que eu representava. Faço sim, filho, com muito carinho. Obrigado, mãe. Significa muito, para mim e para o Pedro. Nos dias seguintes, preparei aquele bolo com mais amor do que nunca. Cada camada, cada cobertura, cada detalhe pensado. Não porque tinha que fazer, mas porque queria, porque era valorizado, porque era pedido com respeito. Você já fez algo simples que significou o mundo por ser reconhecido? No dia da festa, cheguei com o bolo. Pedro abriu a porta. Vovó, você trouxe o bolo! Seus olhos brilhavam. Trouxe sim, meu amor. Feliz aniversário! Ele me abraçou forte, daquele jeito que só criança abraça, com o corpo inteiro, com a alma inteira. A casa estava decorada de forma simples, balões, bandeirinhas, nada extravagante, mas tinha carinho, tinha esforço próprio. Camila estava na cozinha terminando os salgados.
Quando me viu, sorriu. Oi, sogra, que bolo lindo! Obrigada, coloquei na mesa. Precisa de ajuda? Precisa não, está tudo sob controle, mas obrigada por oferecer. Ela enxugou as mãos no avental. Sogra, posso te mostrar uma coisa? Fui com ela até o quarto. Ela abriu o armário e lá estava a manta, dobrada com cuidado, em destaque. Guardei. Está aqui, no meu armário. E toda vez que vejo, lembro do que aprendi, do erro que cometi e de como desperdicei algo precioso. Fiquei sem palavras. Você não precisa... Preciso que saiba que entendi, que vi meu erro e que carrego essa lição comigo. Ela tocou a manta suavemente. Um dia, quando eu merecer, vou usar. Vou usar com orgulho, mas ainda não mereço. Ainda estou aprendendo a valorizar o que realmente importa. Abracei ela. Pela primeira vez em anos, abracei minha nora genuinamente, sem reservas, sem mágoas guardadas. Apenas abracei. Você está no caminho certo, Camila. Está crescendo, está mudando, e estou orgulhosa. Ela chorou. Ali no quarto dela, com a manta entre nós, ela chorou. Obrigada. Por não ter desistido, por ter me ensinado uma lição dura, mas necessária, por ter me mostrado que há outro jeito de viver. Voltamos para a festa. Os convidados foram chegando, crianças correndo, adultos conversando, risos, alegria. E no meio disso tudo observei. Observei Rodrigo ajudando na cozinha. Observei Camila interagindo com os convidados sem ostentação. Observei Pedro feliz com coisas simples e percebi. A crise tinha trazido crescimento, a dor tinha trazido sabedoria, o limite tinha trazido respeito. Na hora do parabéns, todos cantaram. Pedro soprou as velas e, quando cortou o bolo, disse alto para todos ouvirem. Esse bolo é especial porque minha vovó fez, e ela faz as coisas com amor, e amor é o ingrediente mais importante. As pessoas aplaudiram. E eu chorei. Lágrimas boas. Lágrimas de realização, de reconhecimento, de saber que os valores certos estavam sendo plantados naquela criança. Você já foi reconhecido publicamente por quem ama? Depois da festa, enquanto ajudava a limpar, Carmen me puxou para o lado. Viu? Valeu a pena. Todo o sofrimento, toda a firmeza. Valeu! Valeu, concordei. Mas sabe o que vale mais? Eu ter me reencontrado, ter recuperado minha dignidade. Isso não tem preço. E agora, como fica? Agora seguimos com limites saudáveis, com respeito mútuo, com amor verdadeiro não transacional. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era a dona Júlia, mãe de Camila. Helena, podemos conversar? Pessoalmente? Fiquei surpresa. Desde aquele encontro no supermercado não tínhamos falado. Podemos? Quando? Hoje à tarde, na sua casa? Pode vir. Quando ela chegou, estava diferente, menos arrogante, mais humilde. Sentamos na sala. Ofereci café. Ela aceitou. E então começou. Helena, vim pedir desculpas. Não era o que eu esperava ouvir. Desculpas? Sim, por tudo. Por ter apoiado minha filha quando ela te desrespeitou. Por ter tentado manipular você no supermercado. Por ter achado que você estava errada, quando na verdade estava certíssima. O que te fez mudar de ideia? Ver minha filha. Ver como ela estava se destruindo, gastando o que não tinha, vivendo uma mentira. E ver como ela mudou depois que você colocou limite. Ela está melhor, muito melhor, mais real, mais responsável, mais feliz. Dona Júlia tomou um gole de café. E percebi que eu fiz a mesma coisa com ela. Criei uma menina mimada, que achava que merecia tudo sem esforço, que não valorizava nada. E quando você chegou e deu tudo de mão beijada, só piorou. Júlia, eu não dei de mão beijada. Eu ajudei. Há diferença. Tem. Mas a gente recebeu como se fosse obrigação.
Como se você devesse. E não deve. Nunca deveu. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ela continuou. Estou mudando também, com a Camila, com minha família. Estou aprendendo a dizer não, a não resolver tudo, a deixar que eles cresçam. É difícil, mas necessário. É difícil ver quem amamos lutar, mas às vezes é exatamente o que eles precisam. E obrigada por ter ensinado isso para mim também, mesmo sem querer. Quando Dona Júlia foi embora, fiquei pensando quantas pessoas tinham sido impactadas por aquela decisão de estabelecer limites. Não era só Camila, não era só Rodrigo. Era toda uma rede, toda uma forma de ver relacionamentos familiares. Você já mudou mais vidas do que imagina com uma decisão corajosa? 2 meses depois, Camila me chamou para almoçar. Só nós duas, num restaurante simples, mas aconchegante. Sogra, quero te contar uma coisa. Consegui uma promoção. Camila, que maravilha, conta! Vou ser supervisora. Ganho 30% a mais. E sogra, é mérito. Eu trabalhei duro, provei meu valor e consegui. O orgulho na voz dela era palpável. Estou tão orgulhosa de você. E tem mais. Com esse aumento, conseguimos quitar uma dívida que estava nos sufocando. Cartão de crédito que eu tinha feito anos atrás. Gastando em bobagens. Finalmente conseguimos zerar. Isso é incrível. E sabe o que é melhor? A sensação de conquista. De ter conseguido com o nosso próprio esforço. Sem ajuda. Sem atalhos. É indescritível. Ela pegou minha mão. E isso eu devo a você. Por ter me forçado a crescer. Não me deve nada. Você que fez o trabalho. Mas você plantou a semente. Quando disse não. Quando colocou limite. Você plantou a semente do crescimento. Almoçamos conversando sobre tudo. Sobre trabalho, sobre Pedro, sobre planos futuros. E pela primeira vez, senti que estava conversando com uma amiga. Não com uma nora que queria algo, mas com alguém que genuinamente gostava da minha companhia. No final do almoço, Camila pagou a conta. Hoje é por minha conta, sogra, com meu dinheiro, meu trabalho. E o sorriso dela ao pagar era de pura realização. Na saída, ela me abraçou. Obrigada por tudo, por não ter desistido de mim, por ter acreditado que eu podia mudar. Sempre acreditei. Só precisava que você acreditasse também. As semanas foram passando e a vida foi se ajustando a um novo normal. Um normal mais saudável, mais equilibrado, mais honesto. Eu continuava ajudando, mas agora com sabedoria, com discernimento, com limites claros. Quando Pedro ficou doente e precisou de remédio caro, ajudei sem pestanejar. Quando o carro deles quebrou e precisaram de conserto urgente, contribuí. Mas eram emergências reais, não estilo de vida, não conveniência, necessidade genuína. E cada vez que ajudava, era com gratidão genuína deles, não com expectativa, não com entitlement, mas com reconhecimento real do valor daquela ajuda. Você já sentiu a diferença entre ser usado e ser valorizado? Um dia estava organizando o armário quando encontrei algo, uma caixa velha no fundo. Abri. Dentro havia fotos antigas. De quando Rodrigo era criança, de quando Maurício ainda estava vivo, de quando éramos uma família de 3. Olhei cada foto, e em todas havia uma constante: amor, mas também sacrifício. Eu sempre me sacrificando, sempre colocando todos na frente, sempre me anulando. E percebi, não era só com Camila e Rodrigo, era um padrão de vida, de sempre dar mais do que recebia, de sempre estar disponível, de sempre ser conveniente. Maurício, quando estava vivo, também se acostumou com isso. Minha família de origem também. Todos se acostumaram com Helena que resolve, Helena que ajuda, Helena que nunca diz não. Mas essa Helena tinha morrido naquele aniversário. E uma nova tinha nascido. Uma Helena que sabia seu valor, que estabelecia limites, que amava sem se perder,
Fechei a caixa. Guardei de volta. Aquelas fotos eram lembranças importantes, mas não definiam quem eu era agora. Agora eu era alguém novo, alguém mais forte, alguém mais inteiro. Naquela noite, Rodrigo ligou. Mãe, posso passar aí rapidinho? Pode, filho. Aconteceu algo? Não, só quero te dar uma coisa. Meia hora depois ele chegou, com um pacote nas mãos. Isso é para você. Presente? Mas não é meu aniversário. Não precisa ser aniversário para dar presente para quem a gente ama. Abri. Dentro havia uma moldura. E dentro da moldura uma foto. De mim. No aniversário de Camila. Segurando a manta. Sorrindo. Antes da humilhação. E embaixo da foto, uma placa gravada. Para a mulher que nos ensinou que amor verdadeiro tem limites. E que respeito é a base de tudo. Com amor e gratidão eterna. Rodrigo, Camila e Pedro. Chorei. Ali mesmo, na frente do meu filho, chorei. Gostou? Ele perguntou preocupado. Amei, amei cada palavra, cada sentimento. Ele me abraçou. Você salvou nossa família, mãe. Salvou meu casamento. Me salvou. E salvou a Camila dela mesma. Tudo porque teve coragem de dizer não. De colocar limite. De se respeitar. Eu apenas fiz o que era certo. E muitas não fazem. Muitas continuam se anulando, se sacrificando, se destruindo. Mas você não. Você escolheu você. E ao escolher você, salvou todos nós. Você já salvou pessoas ao salvar a si mesmo. Penduramos a foto na sala, em lugar de destaque. E toda vez que olhava para ela, lembrava. Lembrava da jornada, lembrava da dor, mas principalmente lembrava da vitória, da libertação, da dignidade recuperada. Carmen veio jantar numa cesta. Viu a foto. Leu a placa. Sorriu. Eles entenderam. Finalmente entenderam. Entenderam, concordei. E sabe o que é melhor? Não voltaram ao que eram. Continuam crescendo. Continuam mudando. Continuam sendo melhores. E você? Como está? Estou bem. Melhor do que estive em anos. Porque sei quem sou. Sei meu valor. E não negocio mais isso. Brinda comigo? Carmen levantou o copo de suco. Há mulheres que se respeitam, que estabelecem limites, que amam sem se perder. Há mulheres fortes. Completei brindando. Naquela noite, depois que Carmen foi embora, sentei na varanda. O mesmo lugar onde tinha chorado tanto 6 meses atrás. Mas agora as lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas de gratidão, de realização, de paz. Olhei para as estrelas. Maurício, espero que esteja orgulhoso. Finalmente aprendi a me valorizar. Finalmente aprendi que amar é também se respeitar. Demorou, mas aprendi. E quase consegui ouvir sua resposta. Sempre estive orgulhoso. Estava só esperando você ver o que eu sempre vi. Uma mulher forte, valiosa, digna de todo respeito. Sorri. Fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo dormi em paz completa, porque sabia que tinha feito a escolha certa e que o futuro, não importa o que trouxesse, seria enfrentado com dignidade, com limites saudáveis e com amor verdadeiro, o tipo de amor que não anula, que não diminui, mas que eleva, que fortalece, que constrói. E era exatamente isso que eu tinha agora. E era mais precioso que qualquer dinheiro, qualquer ajuda, qualquer sacrifício. Era minha essência, minha identidade, meu valor recuperado. E ninguém, nunca mais, tiraria isso de mim. Um ano inteiro havia se passado desde aquele aniversário que mudou tudo. Desde aquela risada. Desde aquele "é só isso?". Desde o momento em que decidi que merecia mais. E olhando para trás, via claramente. Não era sobre a manta. Nunca foi. Era sobre respeito, sobre valor, sobre dignidade. Hoje era um dia especial. Meu aniversário. 69 anos. E pela primeira vez em décadas não tinha planejado nada.
Não tinha preparado minha própria festa. Não tinha corrido atrás de ninguém. Apenas esperei para ver o que aconteceria. A campainha tocou às 9 da manhã. Abri a porta. Era Pedro, com um buquê de flores do jardim dele. Margaridas, minhas favoritas. Feliz aniversário, vovó! Obrigada, meu amor, que flores lindas! Eu mesmo colhi. Acordei cedo para pegar as mais bonitas. Ele entrou. Atrás dele, Rodrigo e Camila, todos sorrindo. Feliz aniversário, mãe! Rodrigo me abraçou. Feliz aniversário, sogra! Camila me deu um beijo no rosto. Genuíno, carinhoso. O que vocês estão fazendo aqui tão cedo? Viemos preparar seu dia, Camila disse, entrando com sacolas. Trouxemos tudo para fazer café da manhã especial. Panquecas, frutas, suco natural. Você só precisa sentar e deixar a gente cuidar de você. Senti meu coração apertar, de emoção, de gratidão. Vocês não precisavam... Precisávamos sim, Rodrigo disse. Você merece ser cuidada, merece ser mimada, merece ter um dia só seu. Você já foi surpreendido por quem aprendeu a te valorizar? Me sentei na sala enquanto eles trabalhavam na cozinha. Ouvia as risadas, as conversas, o barulho de panelas e, pela primeira vez, não estava coordenando, não estava resolvendo, estava apenas recebendo. O café da manhã foi servido na varanda. Mesa posta com toalha bonita, flores no centro, panquecas perfeitas, frutas cortadas com carinho, suco fresco. Isso está lindo! É pouco perto do que você merece, Camila disse. E o olhar dela era sincero. Comemos conversando sobre tudo, sobre nada, sobre planos, sobre memórias. E no meio da conversa, Pedro perguntou: Vovó, você está feliz? Muito feliz, meu amor, por quê? Porque você merece ser feliz. Você é a pessoa mais legal que conheço. Obrigada, querido. Isso significa muito para mim. É verdade, vovó. Você me ensinou coisas importantes. Como o quê? Que a gente tem que respeitar as pessoas. Que a gente tem que valorizar o que recebe. Que amor não é só pedir, é também dar. Olhei para Rodrigo e Camila. Eles sorriam, orgulhosos, porque estavam criando um menino com valores certos, com caráter, com respeito. Depois do café, Rodrigo disse: Mãe, tem uma surpresa para você, mas precisa ir buscar, está na sua casa antiga. Minha casa antiga? Eu tinha vendido a casa onde morava com Maurício anos atrás, comprado esta onde estava agora. É, a pessoa que comprou guardou algo para você. Algo que estava no sótão e você não levou. Fiquei curiosa. O que é? Só indo ver. Fomos todos juntos. A casa estava a 20 minutos dali. Quando chegamos, uma senhora simpática nos recebeu. Dona Helena, finalmente! Estou guardando isso há anos! Ela me levou até o sótão. E lá, coberta por um pano, estava uma caixa. Grande. Pesada. Seu filho me ligou semana passada perguntando se ainda estava aqui. E estava. Nunca mexi. Estava esperando você vir buscar. Abrimos a caixa. Dentro havia tecidos. Muitos tecidos. Linhas, agulhas. E no fundo, cadernos. Cadernos de receitas de crochê, anotações, projetos. Isso era da minha mãe, sussurrei. Ela fazia crochê. Me ensinou tudo o que sei. E quando ela morreu, guardei tudo. Ia fazer algo especial, mas nunca fiz. E esqueci que estava aqui. Você já reencontrou algo precioso que pensou ter perdido? Mãe, Rodrigo disse, acho que é hora de usar. De fazer algo especial. De honrar a memória da vovó e o que ela te ensinou. Olhei para aqueles tecidos. Para aquelas linhas. Para aqueles cadernos cheios de sonhos. E soube exatamente o que fazer. Vou fazer uma manta para cada um de vocês, usando esses materiais, esses ensinamentos, esse amor que atravessa gerações. Vovó, eu quero uma! Pedro pulou animado. Vai ter sim, meu amor. Uma para você, uma para seu pai e uma para sua mãe. Camila ficou quieta. Depois disse com a voz embargada.
Eu não mereço, sogra. Merece sim, porque mudou, porque cresceu, porque aprendeu e porque agora sabe valorizar. Voltamos para casa com a caixa. E o resto do dia foi perfeito, simples, apenas família, apenas amor, apenas presença. À noite, quando todos foram embora, sentei na sala, olhei para a caixa, para os tecidos da minha mãe e comecei a planejar. 3 mantas, cada uma única, cada uma com significado. Para Pedro, cores vibrantes, alegria, inocência, futuro. Para Rodrigo, cores sóbrias, força, responsabilidade, crescimento. Para Camila, cores suaves, recomeço, transformação, esperança. Nos meses seguintes, trabalhei naquelas mantas. Cada ponto era uma prece, cada fileira uma lembrança, cada cor uma emoção. E quando terminei, 3 meses depois, tinha 3 obras de arte, não porque eram tecnicamente perfeitas, mas porque eram feitas com amor transformador. Chamei todos para jantar e depois apresentei os presentes. Isso é para vocês. Cada um tem a sua. Pedro abriu primeiro. Seus olhos brilharam. Vovó, está linda! Posso usar agora? Pode sim, meu amor. Ele envolveu o corpo na manta e sorriu. Aquele sorriso puro que só criança tem. Rodrigo abriu a dele. Ficou em silêncio. Depois me abraçou, forte. Obrigado, mãe. Vou guardar para sempre. E então foi a vez de Camila. Ela abriu devagar. Tocou o tecido. Viu cada detalhe, cada ponto e começou a chorar. Sogra, depois de tudo, você fez isso para mim? Fiz, porque você merece. Porque mudou. Porque sei valorizar crescimento quando vejo. Você já deu uma segunda chance para quem realmente mereceu? Ela me abraçou. E ali, segurando aquela manta, chorou. Chorou tudo que tinha guardado. Todo arrependimento. Toda gratidão. Toda transformação. Vou cuidar como se fosse ouro. Cuida como se fosse amor. Porque é isso que é. Naquela noite, depois que foram embora, recebi uma mensagem de Camila. Uma mensagem longa, falando sobre como se sentia, sobre o quanto tinha crescido, sobre como aquela manta simbolizava tudo que tinha aprendido. E terminava com: obrigada por não ter desistido de mim, por ter me mostrado que eu podia ser melhor, por ter plantado sementes de mudança, mesmo quando parecia que nada ia crescer. Você é a mãe que eu gostaria de ter tido. E a sogra que não merecia, mas que vou passar o resto da vida tentando honrar. Te amo. Chorei lendo aquilo. Lágrimas boas. Lágrimas de realização. Porque tinha valido a pena. Toda dor, toda firmeza, toda decisão difícil tinha valido. Os meses continuaram passando. E a vida encontrou um ritmo bonito. Família jantando junto uma vez por semana. Não por obrigação, mas por querer. Pedro passando fins de semana comigo. Não porque Camila precisava de folga, mas porque ele pedia. Rodrigo me ligando para conversar, não para pedir, para compartilhar. Camila me convidando para almoços, para passeios, para momentos de qualidade. E eu estava plena, completa, inteira. Um dia estava no grupo de artesanato da igreja. Uma das senhoras, Dona Marta, estava angustiada. Minha filha não me respeita. Pede dinheiro toda hora. Reclama de tudo que faço. Me trata como empregada e eu não sei o que fazer. As outras começaram a dar conselhos. Paciência. É família. Ela vai mudar. Mas eu fiquei quieta, até que Dona Marta me olhou. Helena, você não vai falar nada? Vou. Respirei fundo. Vai parecer duro, mas precisa ser dito. Você precisa colocar limite. Mas ela é minha filha. Exatamente. E filhos precisam aprender respeito. Não vai aprender se você permitir desrespeito. Contei minha história, resumida. O aniversário, a humilhação, a decisão, a transformação. E quando terminei, Dona Marta estava chorando. Eu posso fazer isso?
Posso dizer não? Pode e deve, por você e por ela, porque continuar permitindo é destruir as duas. Você já ensinou algo valioso que aprendeu com dor? Nas semanas seguintes, Dona Marta começou a colocar limites. E no começo, a filha dela reagiu mal, brigou, afastou, manipulou. Mas Dona Marta se manteve firme. E aos poucos, assim como com Camila, a filha começou a mudar. Um dia, Dona Marta me abraçou na igreja. Obrigada por ter me ensinado que amor próprio não é egoísmo, que limites são necessários, que respeito é a base de tudo. De nada. E parabéns por ter tido coragem. Percebi então. Minha história não era só minha. Era de muitas, de tantas mulheres que se anulam, que se sacrificam, que confundem amor com conveniência. E se eu pudesse ajudar, ensinar, inspirar, valia compartilhar. Comecei a fazer palestras, pequenas, na igreja, em grupos de senhoras, contando minha experiência. Ensinando sobre limites saudáveis, sobre respeito, sobre valor próprio. E as histórias que ouvia eram assustadoras e libertadoras ao mesmo tempo. Tantas mulheres presas, tantas famílias doentes, tantos relacionamentos baseados em uso, não em amor. Mas também tantas transformações, tantas vitórias, tantas mulheres redescobrindo seu valor. E se você está me ouvindo agora, se acompanhou essa história até o final, quero te dizer algo. Se você está sendo desrespeitado, usado, diminuído por quem deveria te valorizar, saiba. Você merece mais. Você merece respeito. Você merece ser tratado com dignidade. E não é egoísmo colocar limites. É autocuidado. É amor próprio. É ensinar os outros como te tratar. E quando você se respeita, você ensina sua família a respeitar também. Pode ser difícil, pode doer, pode parecer que está perdendo, mas na verdade está ganhando. Ganhando sua dignidade de volta. Se inscreva no canal. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir. Deixe nos comentários se você já passou por algo parecido. De onde está assistindo? Como essa história te tocou? Porque quanto mais compartilhamos, mais pessoas libertamos. Mais famílias transformamos. Mais amor verdadeiro construímos. Hoje, 2 anos após aquele aniversário, olho para minha vida e sorrio. Tenho minha família, mas uma família saudável, baseada em respeito mútuo. Tenho relacionamentos genuínos, tenho paz, tenho dignidade. E acima de tudo, tenho a mim mesma, inteira, valorizada, respeitada. A manta que foi rejeitada se tornou símbolo da minha libertação. E as mantas que fiz depois se tornaram símbolo de reconstrução, de amor verdadeiro, de segundas chances merecidas. Pedro está com 12 anos agora. Está crescendo com valores certos, com respeito, com empatia, com força de caráter. E sei que muito disso é porque presenciou essa transformação, porque viu que limites são importantes, que respeito é fundamental, que amor verdadeiro não anula ninguém. Rodrigo é um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. Não porque eu exigi, mas porque aprendeu, porque cresceu, porque entendeu que responsabilidade é parte de ser adulto. Camila é outra pessoa, literalmente, trabalha, se sustenta, contribui, valoriza, respeita. E nossa relação é genuína, é real, é baseada em amizade, não em transação, em respeito mútuo, não em conveniência. Você já viu alguém se transformar completamente por causa dos seus limites? Carmen me liga toda semana. Orgulhosa de você, irmã. Muito orgulhosa. E eu sinto esse orgulho também. Não arrogante, mas merecido. Orgulho de quem teve coragem. De quem não desistiu de si mesma. De quem escolheu sua paz sobre agradar. As palestras continuam. Agora não são só na igreja. São em grupos maiores, em encontros de família, em eventos comunitários. E cada história que ouço me reafirma.
reafirma que fiz a coisa certa, que minha dor não foi em vão, que minha coragem inspirou outras. Outro dia, uma senhora me procurou depois de uma palestra. Dona Helena, obrigada. Vivo há 30 anos sendo usada pela família. Hoje entendi que posso mudar isso, que não é tarde, que ainda tenho direito à dignidade. Nunca é tarde. Segurei a mão dela. Enquanto você está viva, pode mudar, pode escolher diferente, pode se resgatar. Ela chorou, abraçou e semanas depois me mandou mensagem. Tinha colocado limites. A família tinha reagido mal no começo, mas ela se manteve firme. E já havia mudanças pequenas, mas reais. Essas mensagens enchem meu coração, porque mostram que uma decisão corajosa cria ondas. Ondas que alcançam pessoas que nunca vamos conhecer, que transformam famílias que nunca vamos ver, que libertam mulheres que estavam presas. Hoje recebi uma encomenda especial. Uma senhora me pediu para fazer uma manta para a nora dela. Mas vocês se dão bem? Perguntei. Nos damos, mas quero dar algo especial. Algo que mostre que valorizo ela, que valorizo o que ela faz. Há algo que seja símbolo de respeito. Aceitei. E enquanto faço cada ponto, penso em como essa manta não vai ser rejeitada. Vai ser valorizada. Porque a sogra aprendeu a demonstrar amor. E a nora aprendeu a receber. E isso é tudo. É tudo que precisamos. Dar com amor, receber com gratidão, respeitar, valorizar, honrar. É simples, mas é tudo. Olho para as fotos na parede da sala. A foto com a manta no aniversário de Camila, com a placa de agradecimento. A foto de Pedro enrolado na manta dele. A foto de Rodrigo sorrindo com a dele. A foto de Camila segurando a dela com reverência. E no centro de todas, uma foto minha, sozinha, no jardim, sorrindo, livre, plena. E embaixo, uma frase que eu mesma coloquei. O dia que aprendi que mereço respeito foi o dia que mudei minha vida. Porque foi. Foi exatamente isso. Um aniversário humilhante se transformou em ponto de virada. Uma manta rejeitada se transformou em símbolo. Uma dor se transformou em libertação. E hoje, ao fechar mais um dia, ao me preparar para dormir, agradeço. Agradeço pela dor que me ensinou, pela humilhação que me despertou, pela coragem que me resgatou. Porque sem tudo isso, ainda estaria presa. Ainda estaria me anulando. Ainda estaria confundindo ser necessária com ser amada. Mas agora sei. Sei a diferença. E vivo essa diferença todos os dias, com dignidade, com respeito, com amor verdadeiro. O tipo de amor que não diminui ninguém, que eleva todos, que constrói pontes baseadas em respeito, não em conveniência. Você merece isso também? Merece ser respeitado, merece ser valorizado, merece relacionamentos saudáveis. E se não tem agora, pode construir, pode mudar, pode escolher diferente. Começando hoje, começando agora. Eu sou Helena Bittencourt, tenho 69 anos, sou mãe, avó, viúva, palestrante e, acima de tudo, uma mulher que aprendeu seu valor. E se eu conseguir, você também consegue. Obrigada por me acompanharem até aqui, por ouvirem minha história, por se importarem. E espero, do fundo do coração, que essa história plante sementes. Sementes de mudança, de coragem, de dignidade recuperada. Até a próxima história. E lembre-se sempre, você vale muito, muito mais do que imagina. E nunca, jamais aceite menos do que merece.